Olá, caro aluno, bem-vindo a mais uma videoaula de metodologia do trabalho científico. Nosso objetivo hoje é conversar a respeito de onde podemos realizar buscas de artigo científico na internet. Nós já conversamos a respeito dos critérios de seleção, de busca e de seleção. Agora a gente vai conversar a respeito onde buscar esse referencial teórico para a construção do meu trabalho científico. Antes de mais nada, é importante a gente comentar a respeito das fontes de informação para a produção do meu texto científico. Lembrando que o texto científico, a grande diferença dele de outros métodos de construção textual é o rigor metodológico, É o rigor metodológico que traz o caráter de cientificidade para a sua produção, É o rigor metodológico que faz com que as suas conclusões tenham significado, respeito científico, e a sua hipótese poderá ser então confirmada ou refutada, talvez sem muito questionamento. Isso usa-se como fonte de informação para a produção de um texto ou de uma pesquisa várias fontes, como documentos, livros, sites de organizações governamentais e organizações de classe, revistas impressas e online, e se utiliza muitos bancos de dados organizados para consultas online. Bem, a fonte de informação ela vai depender muito do tipo de pesquisa que você está desenvolvendo, do seu desenho de pesquisa. E aí sim você vai abrir mão, você poderá selecionar documentos, às vezes prontuários, às vezes livros, Mas em geral, para a produção de um artigo científico, o revisor, o editor de uma revista, vai dar sempre preferência ao artigo, ao artigo científico. Por quê? Porque a sua produção é uma produção científica. Então a base dela deve ser o quê? Em outras produções científicas. Às vezes os meus alunos questionam muito por que não usar um livro no meu artigo científico? Porque o texto literário de um livro, o objetivo de um livro, é um objetivo acadêmico, é um objetivo de fomentar informação, é o objetivo de você adquirir conhecimentos, E a abordagem do livro, por ser mais acadêmica, ela acaba sendo uma abordagem mais generalizada. Os artigos científicos, eles tentam trazer soluções para problemas. Então, eles realizam uma pesquisa mais vertical, mais aprofundada, sobre um determinado tema. O que tem mais a ver, então, com o texto que você está construindo, que também é um artigo, que também tem esse objetivo. Por isso que os revisores, hoje em dia, tendem a não gostar de ver lá em suas referências livros, Como eu disse, há de se ter muito cuidado com as fontes da informação. Se você tem fontes, se você tem referências em seu trabalho, referências boas, de bons artigos, de revistas que possuem um bom índice, fator de impacto, uma boa qualidade, isso torna o seu artigo mais publicável, mais bem visto aos olhos de quem vai revisar. Enquanto que se você utiliza lá nas suas referências, o ABC da Saúde, o Wikipédia, o blog do João, não que o João não tenha tido boa intenção e tenha pesquisado a beça para publicar uma informação no seu blog, mas sim porque um artigo científico que é indexado em uma base de dados científicas
Para ele estar ali, ele passou por um crivo de avaliação, né, de um editor, de revisores, né, se a revista está indexada naquele banco de dados, significa que é uma revista criteriosa, né, que segue regras. Então, isso faz com que a sua referência seja uma referência de peso, né? Então, referências como a gente falou, Wikipédia e tal, torna o seu artigo não publicável. Muito provavelmente ninguém vai gostar de publicar, né? É bom lembrar que hoje em dia, né, nós temos revistas online que estão dentro de bancos de dados organizados para consultas online, o que vem a facilitar muito a nossa produção do texto científico, né? Antigamente, quando não se tinha internet, não se tinha computador, o pesquisador tinha que buscar aquelas bibliotecas, e ir na biblioteca levando fichinhas, às vezes para manipular o livro tinha que usar uma máscara por conta de alergia. Os livros eram livros com edições muito antigas, frágeis, né? E ali você tinha dificuldade de conseguir levar o livro para casa, então às vezes levava-se uma ficha e copiava-se a informação na ficha, e surgiu então o fichamento. Mais à frente, então, as bibliotecas das universidades começaram a trabalhar com a comutação, né? E daí surgiu o Comute. Então você ia na biblioteca da sua instituição, fazia uma pesquisa, identificava que tinha um artigo muito interessante que você gostaria de utilizar, só que ele não tinha disponível na sua biblioteca. A sua biblioteca, então, fazia um levantamento e verificava que tinha em uma biblioteca de um outro estado. E aí a bibliotecária fazia solicitação e o artigo chegava lá impresso pelo correio, né? Depois veio com a Ambireme fazendo esse mesmo papel de comutação, mas aí, como já existia internet, a gente entrava na internet, fazia a busca do artigo e comprava um monte de artigo interessante. E aí chegava pelo correio. Depois passou a não chegar mais pelo correio, chegar pelo e-mail, né? E hoje em dia a gente tem, graças a Deus, muita informação livre, free, né? Muito artigo bom, de peso, disponível na internet, nesses bancos de dados organizados que a gente ainda vai conversar à frente. E o que vem a facilitar, então pode-se dizer que hoje realizar uma pesquisa, né, buscar as fontes bibliográficas, o nosso referencial teórico, talvez seja muito mais fácil do que há um tempo atrás, né, com o advento da internet. Bem, então, eu coloquei aqui também, vejam, sites de organizações governamentais e organizações de classe, né? Além de lá no seu referencial teórico, ou nas suas referências, você se embasar em artigos científicos, de preferência, né, publicados lá em bancos de dados organizados, é aceito também pela comunidade científica artigos que têm origem de organizações governamentais e organizações de classe, ou nem mesmo artigo, informações disponíveis nessas organizações, né? Como a Organização Mundial do Comércio, né? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Ministério do Transporte, Ministério da Saúde, né? IBGE, DataSUS, Associação Brasileira de Parkinson, Sociedade Brasileira de Hipertensão. Então, essas organizações governamentais e organizações de classe contribuem significativamente com informações que poderão ser utilizadas no seu trabalho e será aceito como tal, como um artigo científico, né? Essas organizações, elas contribuem muito para a informação, né? Tanto é que as organizações de classe criam
guideline, consensos, né, que possui um nível de evidência muito bom e que é sim muito bem-vindo como material para as nossas referências bibliográficas, né? Os bancos, existem então as revistas impressas, que você pode acessar, impressas e online, que você pode acessar aí pela internet, o site da própria revista, mas existem os bancos de dados organizados para consulta online, que são na realidade as bibliotecas, né? Quando você vai na biblioteca da sua instituição, chegando lá você encontra livros, e dentro de cada livro existem o quê? Existem as informações. Quando você entra então dentro de uma biblioteca online, né, uma biblioteca virtual, lá dentro existem revistas. E em cada revista existem artigos publicados, né? E esse é o objetivo então dessas bibliotecas. Existem as bibliotecas, né, que são os locais onde as revistas indexam, né, disponibilizam todo o seu material, e existem ferramentas de realização de busca de artigos que estão nessas bibliotecas, né, chamado de motores de busca. Então existem os motores de busca, por exemplo, o Google. O Google não é uma biblioteca virtual, mas com a pesquisa no Google você consegue achar um artigo. Então o Google ele é um motor de busca, né? Bem, então agora nós vamos conhecer alguns locais e a ideia é essa. A aula é ser prática e a gente conhecer os motores de busca, as bibliotecas online, para que a gente saiba então onde buscar, né? Primeiro, é a grande querida aí do universitário brasileiro, que é o Cielo. Por que o Cielo é talvez a biblioteca online, né, mais visitada pelo jovem pesquisador? Porque as produções no Cielo são, em geral, ou a gente encontra com mais facilidade, produções em português, né, no Cielo. Por quê? Porque o Cielo é uma biblioteca online de origem brasileira, né? Ela tem origem na BIREME, que é o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde. Por isso, então, existe muita coisa em português, o que facilita, né, para quem tem dificuldade lá em inglês. O ruim disso é a visibilidade, né? O Cielo, então, ele acaba tendo uma visibilidade só que na América Latina, ao contrário de uma biblioteca virtual internacional, que você, ao publicar numa revista que está indexada nessa biblioteca virtual internacional, você tem uma visibilidade maior, ou seja, você pode ser referenciado lá na China, né, em mandarim, você pode ser referenciado na França ou em qualquer local do mundo, né? Isso é mais bacana. Mas de qualquer forma, o Cielo é uma biblioteca muito interessante, é uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos. Ela é uma biblioteca de acesso livre, né? Então não é preciso fazer login, não é preciso pagar, né? E ela abrange todas as áreas do conhecimento, né? Então você pode achar um artigo que fale de educação, de transporte, de saúde, de segurança pública, de matemática, seja lá o que for. E ela disponibiliza os textos completos, né? Então, para começar, nós vamos fazer uma experimentação aqui no site da Cielo. Eu cliquei ali, www.cielo.br, né? ou www.cielo.org. Vejam que a Cielo está completando 15 anos, ela está com um selinho novo ali.
Então a gente vai vir aqui, ó. Existem coleções de livros disponíveis, nós vamos através de artigos, né? Coleções dos periódicos, das revistas. Vou clicar aqui em Brasil, para ficar mais fácil a nossa leitura, e coloco aqui, ó, pesquisa de artigos, né? E aí me aparece 3 janelinhas, tem a ver com a aula passada que a gente falou, né? Critério de busca e seleção de artigos. Então a gente tem que ter os nossos descritores muito bem definidos para a gente poder fazer a busca, né? Então vamos fazer uma busca, deixa eu colocar uma palavra, autismo, deixa eu ver, autismo, comportamento. E aí eu vou e coloco aqui, pesquisar. Existe um campo aqui, que às vezes eu acho interessante deixar todos os itens, mas você pode fazer uma busca por palavras que estão presentes apenas no título. Buscar o autor dos trabalhos, às vezes você lê um trabalho, não lembra do trabalho, mas lembra do autor. Você pode fazer uma busca pelo autor, pelo assunto, resumo, ano de publicação, etc. e tal. Vamos fazer uma busca por todos os títulos. Aí eu clico aqui em pesquisa. E aí eu encontro, né? Encontrei aqui, ó, 25 referências, né? E aí eu posso dar, então, uma checada nessas referências. E aqui eu tenho, ó, resumo em inglês, o resumo em português ou o texto em inglês. Então, esse artigo aqui, ele não tem o texto em português disponível, mas tem um resumo em português, né? Então a gente vem aqui, ó, clica aqui e vai me aparecer, então, vai apresentar o resumo. Aí caso eu queira, eu leio o resumo, olha, achei interessante, vou utilizar. Aí eu vou e faço o quê? O PDF desse trabalho. E aí, em torno lá de 10 segundos, né, a Cielo faz o download em PDF e eu posso então salvar esse artigo, né, para que eu possa usá-lo como fonte bibliográfica aí no meu trabalho, né. Aqui, por exemplo, nesses campos, tem algo interessante. Por exemplo, você está atrás de artigos novos de 2003, né? Já que você vai publicar agora, interessante que você tenha informações novas. Aí você pode colocar, por exemplo, aqui, ó, em vez de vou colocar a data, 2013, e colocar aqui, ó, buscar por ano de publicação. Vamos ver então se saiu algum artigo neste ano que fale sobre autismo e comportamento. Vamos pesquisar. Não, não aparece, né? Deixa eu ver. Deixa eu tirar então o comportamento e ver o que foi publicado a respeito de autismo em 2013. Deixa eu escrever 2013 aqui. Aí sim, olha. No ano de 2013, indexado ao Cielo, foram publicados 7 artigos que falam então a respeito de autismo, né? Aí a gente teria que ler aqui os títulos para ver se nos interessa, depois fazer uma leitura do resumo, né? E aí sim selecionar os artigos, né? Bem, é isso. Aí você pode fazer uma busca pelo tipo de estudo. Deixa eu ver se tem isso aqui. Tipo de artigo, né? E etc. Então, este é o Cielo, né? Que é, então, uma biblioteca online. É uma biblioteca onde revistas indexam, então, onde as revistas são indexadas a essa biblioteca e lá você pode encontrar então artigos científicos e com isso você conseguir ter um material
bacana para o seu trabalho. Bem, além do Cielo, existe também a plataforma Ebesco. A plataforma Ebesco, ela funciona como um motor de busca, né? Por quê? Dentro da Ebesco, você tem acesso a várias bibliotecas virtuais, como, por exemplo, a Medline, né? Que é a biblioteca virtual em saúde mais completa, né? E cheio de artigos internacionais. Bem, a Ebesco, ela não é livre, né? A forma de acesso dela é através de registro. O Centro Universitário São Camilo, Espírito Santo, ela tem uma parceria com a Ebesco. Então, a gente, ao entrar no site da São Camilo, a gente consegue logar e ter acesso a Ebesco e com isso ter acesso a um monte de artigo que talvez se eu procurasse através de outro buscador, eu encontraria o artigo, mas ele não estaria free, ele não estaria livre, eu teria que pagar para ter acesso. Como o Centro Universitário São Camilo tem um convênio, assina, né, a plataforma Ebesco, ao logar no site da São Camilo, a gente consegue achar artigos, e olha, na área da saúde, né, artigos da Medline, né, que é a maior biblioteca, mais rica, né? E também artigos, artigos de filosofia, né? Bem, vamos entrar então no site da São Camilo. Então, ao entrar no site da São Camilo, que é www.sãocamilo-es.br/centro universitário, a gente clica em serviço. Em serviço, a gente vai então em biblioteca. Depois que clicamos em biblioteca, vai aparecer aqui, ó, base de dados Medline, ou de filosofia, ambos pela Ebesco. Tudo bem? E aí então nós vamos entrar na Ebesco por intermédio da São Camilo, e veja aqui, né? Logado pela São Camilo. Deixa eu clicar aqui, vou selecionar a Medline, que você vai trabalhar lá com filosofia, essas áreas que trabalham com pesquisa mais subjetiva, você poderia clicar aqui. E aí clico em buscar. Então vejam que eu estou logado pela São Camilo, né? Eu prefiro sempre fazer uma pesquisa com 3 janelinhas, que é uma pesquisa avançada, né? Como a gente teve acesso lá no Cielo. Agora, um detalhe, se eu estou na Ebesco, eu vou buscar artigos indexados na Medline. A Medline é uma biblioteca internacional. Então, se você colocar palavras em português, muito provavelmente você não vai encontrar nada. Vamos tentar então, por exemplo, equilíbrio idosos. Vamos fazer uma busca para ver o que a gente acha. Não foi encontrado nenhum resultado, né? Porque na Medline estão indexadas revistas internacionais que a gente publica lá em inglês. Então, ao vir para Ebesco, não deixe de vir, aproveite essa assinatura que a São Camilo fez para a gente tem que previamente traduzir as palavras para o inglês, para realizar a busca, né? Isso a gente pode fazer pelo Google Translate. O Google veio resolver esse problema do inglês com a gente, né? Peguei aqui, balance. E aí? Bem, aí então a gente encontra um monte de artigos
que aí eu vou ter que fazer meu critério de seleção em busca para ver se tem a ver com os meus objetivos, mas só para mostrar como funciona, aqui ó, já vem texto completo em PDF. E aí você vem aqui ó, e baixa, você faz o PDF, pode salvar no seu computador para que você utilize então em sua pesquisa. A Ebesco é interessante que você pode abrir uma pasta dentro da própria Ebesco aí, que a gente já chama logo de Medline, né? E ali você ir colocando os seus artigos, né? E num próximo acesso você já tem selecionado aí tudo que você queria, né? Lembrando que a Medline também você pode a Medline, ela é, em geral, as pessoas têm acesso à Medline mais pelo PubMed, né? Que é uma outra plataforma, mas que eu particularmente acho a Ebesco mais fácil de ser manipulada. Existe esse convênio da São Camilo, e às vezes lá na PubMed ela te direciona para o site da revista, para você se logar na revista, para depois você ter acesso ao artigo. E pela Ebesco você já pega o artigo indexado lá na Medline, na própria página da Ebesco, né? Bem, outro local interessante também é o Livre. O Livre é uma plataforma que foi desenvolvida pela CNEM, ou CNEM, né? Então é um portal desenvolvido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Não tem relação apenas com energia nuclear. Lá está presente material bibliográfico de todas as áreas, né? Então lá a gente encontra sites de periódicos de acesso gratuito em todas as áreas. O formato, como o próprio nome do portal, é um formato livre, não precisa de cadastro, de pagar, nem nada. Bem, além do portal livre, a gente tem o Lilacs, né? O Lilacs é o mais importante e abrangente índice de literatura científica e técnica da América Latina e do Caribe, né? Há 27 anos contribuindo para o aumento da visibilidade, acesso e qualidade de informações em saúde na região. Então o Lilacs é uma biblioteca online apenas em saúde, e ele também é da América Latina. É de acesso livre, e aqui, ó, clicando aqui eu tenho acesso ao portal Lilacs, e clicando aqui eu tenho um tutorial que ensina como usar o Lilacs. É um tutorial muito simples, mas muito bacana, que eu aconselho a ver. Ele demora um pouco, por isso que a gente não vai mostrá-lo. Então vamos entrar na plataforma do Lilacs. Então perceba que a gente precisa entender onde buscar. A gente precisa saber o que a gente está buscando. E a gente precisa identificar as palavras-chave que a gente vai buscar. Lembrando sempre que a gente tem que utilizar palavras cadastradas lá no DEX. Porque depois que eu sei o que eu quero, tenho as palavras-chave dos meus descritores de busca, e eu já conheço os locais onde eu posso buscar, a forma o ato da busca não é difícil. Por quê? Porque as plataformas são todas iguais, né? Então aqui eu tenho o Lilacs e uma janelinha de busca do Lilacs, né? Vamos botar lá autismo. Opa! E comportamento. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. E aí eu apareço aqui, né? O desenho da página muda um pouco de um para o outro, mas não há segredo. É sempre o quê? O nome do artigo, os autores do artigo, o periódico que ele foi publicado, né? O volume, número, páginas, o ano, né? E as opções. Eu quero ver o texto em inglês, eu quero a fotocópia, né? E aqui eu tenho a oportunidade até de ver documentos relacionados, ok? Então o Lilacs é outra biblioteca online extremamente interessante que a gente pode lançar mão. Então nós falamos de PubMed,
falamos de Medline, falamos de Cielo, né, de Lilacs, do Portal Livre, e ainda tem a Biblioteca Virtual em Saúde. Dentro da Biblioteca Virtual em Saúde tem a base de dados do Lilacs lá também, né? Mas não só do Lilacs, existe do Medline, né? E de outras mais. Também a forma de acesso é livre e ela é específica também à saúde. Os periódicos são de acesso gratuito. Saúde e comportamento, saúde, deixa eu ver, política, vamos ver, isso, e aí vejam que aparece aí o nome dos artigos, a possibilidade, estes são artigos oriundos lá da Medline, que é a maior biblioteca em saúde. Tudo bem? E é isso. E aqui novamente tem aquelas janelinhas do lado que eu posso selecionar a data, né, a base de dados. Então, pela BVS, eu quero artigos só da Medline. E aí, então, eu posso buscar as revistas como o Livre faz, em vez de buscar os artigos, né? Bem, a BVS também tem um portal BVS para psicologia. Então, a pesquisa na base de dados como o mesmo portal da BVS, mas que faz a indexação de artigos, de revistas na área da psicologia, né? Existe também um tutorial para a gente saber lidar com este portal, e aqui tem disponível o acesso eletrônico a esse portal, né? A plataforma é muito parecida com a BVS, então eu não vou entrar, né? E aqui existe também um sistema, um portal de indexação, pesquisa, que disponibiliza de forma gratuita a produção científica. Ele é extremamente novo, iniciado em 2012, que é o SPIL. Ele concentra inicialmente a produção científica na área de administração, contabilidade e turismo, né? Para quem estava com ciúme aí da gente falar só de saúde, apesar de não foi só de saúde, né? A gente viu que o Cielo, né, o Portal Livre, faz buscas em todas as áreas. Mas a gente tem então esse portal só específico dessas áreas aqui, né? Que é muito interessante. Vamos conhecê-lo então. Esperar um pouco abrir, aí novamente eu falo, a forma da busca é a mesma, vai ter uma janelinha com algumas opções, e aí eu vou aqui está a janela, eu vou e coloco aí o assunto. Então deixa eu pôr aqui controladoria. Como eu não sou da área, eu não vou me arriscar a botar mais de um escritor não. E aí ele abre uma janelinha de busca e aqui aparece, né? Quantos artigos existem? Ele fala aqui, mas você vê que gerou-se 3 páginas, né? De uns 10 em cada. 3 páginas, exibindo de 1 a 20, aqui está, 42 resultados, né? Então, encontramos 42. Para refinar a busca, então, eu poderia colocar uma outra palavra-chave ali, que tem a ver com controladoria, vou pôr empresas. Para ver. Olha. 6 resultados. Então eu dei uma refinada na busca, eu otimizei a minha busca, e muito provavelmente que eu vou encontrar que tem mais a ver com o que eu quero do que em relação àquela busca lá, né? Bem, portal de periódicos da CAPES, né? Então a CAPES lançou o seu portal de periódicos, ele é livre e é restrito, então a gente consegue ter acesso
dentro do portal de periódico CAPES, algumas revistas que estão livres. Algumas revistas a gente vai ter acesso, mas a gente não vai conseguir ter acesso ao artigo, porque é restrito. E aí é necessário que a instituição tenha o convênio com o periódicos. Geralmente as instituições públicas que possuem esse convênio, né? Então, para eu conseguir ter acesso a revistas que são pagas, é necessário que eu tenha um acesso ao portal do periódicos CAPES. No entanto, revistas que não exigem este acesso pago, eu posso, através do periódico CAPES, encontrá-las e, consequentemente, encontrar também os meus artigos, né? Então, o portal CAPES, além do conteúdo de acesso restrito, reúne uma seleção de bases de dados, páginas, portais, bibliotecas virtuais, em todas as áreas. Ainda existe a biblioteca digital de tese e dissertações, então é um outro tipo de publicação. A gente não fala agora de artigo científico, a gente está falando de teses, né? A gente está falando de dissertações, que já são um formato diferente, né? Um formato formato de tese, mas para o graduado entender no formato como se fosse a monografia, né? Tem um monte de elementos pré-textuais, é carregado de elementos textuais e os elementos pós-textuais com anexos, apêndices, etc. e tal. Então, geralmente uma tese te fomenta a possibilidade de produção de um monte de artigo. E aqui então, através desse portal, né, que pertence ao Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, que integra o sistema de informação de teses e dissertações existentes nas instituições de ensino e pesquisa brasileira, dando maior visibilidade para essa produção. Então, aqui neste portal, ao realizar a busca, eu vou ter acesso à tese inteira, né? Isso, de certa forma, qual seria a importância? Às vezes você, baixando uma tese, né, você consegue ter textos mais completos e compreender melhor o que está sendo pesquisado, discutido a respeito de um tema, né? Às vezes você abre um artigo, o artigo ele é um artigo que é pequeno, né? Você olha a metodologia dele, ele tem um espaço na revista limitado para a publicação lá da sua metodologia. E às vezes você quer fazer um trabalho e você busca métodos já validados, já descritos, e os artigos não te dão essa lucidez a respeito de como desenvolver o método. Você buscando, então, uma tese, né? Você tem muito bem descrito lá na tese. Então, eu acho que as teses, ela fomentam, na realidade, o conhecimento e não a citação, né? Mas, de qualquer forma, fica aí a dica da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Principalmente eu gosto de olhar nas teses e dissertações a metodologia, como ele conduziu o trabalho. E às vezes são métodos que a gente pode reproduzir, né? Gente, para acabar então tem o Google. Bem, o Google é questionável, ou é questionado na realidade, pelos pesquisadores, né? Por não ter essa cara, este rosto científico, né? O Google acadêmico tem origem no Google, no qual você bota lá uma palavra e você acha qualquer coisa que existe na literatura. Então, na internet. Então, o Google Escolar, ele é uma plataforma da Google voltada para o meio acadêmico, e nele você acha textos científicos. Apesar de não ser bem visto, não dá para negar a presença do Google acadêmico, porque a Google ela tem know-how na busca, em relação à busca, né? Buscar informações, o Google foi um divisor de águas na busca de informações, né?
Existe a busca de informações antes da Google e existe a busca de informações depois da Google. Então não dá para negar que, em relação à busca, eles muito provavelmente são quem entende melhor. Então, eu acredito que hoje talvez não é bem visto você colocar na sua metodologia que você fez a busca pelo Google acadêmico, mas provavelmente mais à frente a gente não vai ter como fugir do Google por ser o Google. Mas o problema do Google é que quando você realiza uma busca, as informações que aparecem listadas no Google são informações que seguem a ordem de um critério que não é um critério de rigor científico, e sim o mais buscado, o que teve um cadastro que facilitou que ele fique em primeiro lugar, né? E não uma ordem de relevância acadêmica. Então esse talvez é o questionamento que se faça com esse motor de busca que é o Google, que quando eu faço a busca, o que me aparece ali é quem foi mais buscado, ou palavras que se repetem mais na internet, né? Então, esse pequeno rigor, talvez a Google melhorando, trazendo mais para o que se utiliza nas plataformas acadêmicas, o Google Escolar passa sim a ser usado. Mas não adianta, né? O Google é o pai da busca, é ele que entende a respeito de busca e não dá para negar, né, a questão do Google, sendo ela então uma opção da gente realizar a busca, mesmo muitas vezes um revisor não querer ver lá na sua metodologia que você fez busca pelo Google Acadêmico, né? Então, aí eu acho que dispensa mostrar bem. Então, para acabar e para que seu artigo seja aceito, que a sua produção seja publicável, é necessário então que a gente avalie as informações do que a gente pegou, né? Trata-se de uma revista que é indexada, né? Qual é a qualidade dessa revista, né? Vamos olhar no Qualys. Qual é o Qualys da revista? Qual o fator de impacto dessa revista? Quais são as credenciais dos autores que escreveram o artigo, né? É um grupo de pesquisa antigo, cheio de doutores que só estudam isso. Então aquela publicação muito provavelmente vai ter um peso, né? A linguagem, a ortografia, né? O desenho da pesquisa tem a ver com o que eu quero, qual o nível de evidência desse desenho de pesquisa, né? Quais são as referências bibliográficas que aquela pessoa utiliza? Você pega um artigo, olha a referência dela, ABC da Saúde, Wikipédia, blog do Roberto. Isso significa que não é um artigo interessante de você utilizar, porque vai contaminar o seu trabalho, né? Então é isso, espero que vocês tenham aproveitado e até uma próxima aula.